Muito bem. É o seguinte, hein? O Rodrigo Bueno... Eu? Sim. Ele, antes de eu passar aqui pro Lázaro, né, porque o Lázaro, o Abel... Ele já... o Lázaro foi muito melhor. Falou que o Lázaro ganhou. O Lázaro ganhou o clássico, né? Então eu quero que você explique essa história. O Lázaro... O resultado foi empate, mas não... Foi. Tete a tete ali dos treinadores, deu o Lázaro, é isso? Na disputa entre os treinadores, ganhou o Lázaro. Primeiro porque o Abel, pra mim, foi muito mal. O Abel, especialmente no segundo tempo, tira o Veiga ali, por exemplo, ele mata o Palmeiras. Demora para colocar o Giovani, recua o time, quase perde, né? Então, eu diria que, né, não é o Abel, quando certa vez perde, ele fala que o adversário teve sorte, né? Não foi isso mais ou menos? Ele deixou entender dessa... Não, ontem, por exemplo, você viu ali na Sonora, ele falou que o primeiro gol foi mais demérito do Palmeiras do que mérito do Corinthians. Então, ele deu uma certa sorte, porque ele poderia muito bem ter perdido por conta das alterações, ou que ele demorou para fazer, a Tuesta, né, ali, tirar o Veiga ali, realmente eu não consegui compreender. Então, o Vitor Pereira tirou a Arrascaeta, é massacrado, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Tirou o Everton Ribeiro. Então, ele pode trazer alguma explicação ali de questão física, eu não sei, de planejamento, de plano. Rafael Veiga estava bem. Rafael Veiga, então, os dois para mim, o Abel não foi bem. Então o Abel não teve uma jornada feliz, não teve um dia ou noite feliz. Então começa por aí. E o Lázaro, para mim, primeiro que o Lázaro já conseguiu vencer um clássico nesse campeonato fora de casa, quebrando um tabu contra o São Paulo. E aí vai contra o Palmeiras, que é um ótimo do campeonato, invicto e tal. No cômputo geral, acho que o Corinthians... o Everton foi um dos melhores jogadores em campo. Foi bem demais. Então, a produção do Corinthians, acho que o Corinthians, claro, a atmosfera corintiana, Itaquera, 45 mil pessoas empurrando, aquela loucura e tal. Mas pra mim o Corinthians deu uma resposta muito positiva e eu vou provocar o Zé Elias. Ah, é? Que o Zé Elias ontem vai tomar carrinho. Não faça isso. Vai tomar carrinho. É bom você ficar sabendo. O Zé Elias disse ontem que o São Paulo é a segunda força de São Paulo, Werner. E eu já olhei pra ele assim e falei, poxa, peraí, mas o Corinthians tem mais jogadores, tem o Renato Augusto, tem opções, não sei o que e tal, tem um time titular mais forte que o São Paulo. E ele foi nessa, porque o São Paulo ganhou de 5 ontem de Limeira, o Zé chegou e meteu. O corintiano gosta São Paulo de quarta força. Sorte, sabe? Pra mim, o Corinthians é a segunda força de São Paulo e o clássico de ontem deixou isso ainda mais claro. O potencial que tem esse time do Corinthians. Roger Guedes fez uma boa partida, fez um belo gol. O Gil foi mal atrás, acabou de meter 2 canetas do Zé Elias, ele já está correndo atrás, não sei o que vai acontecer, que o Zé Elias está então, vamos ver a resposta. Eu vou falar do Zé agora. Imagina o Zé Elias... Peraí, estamos no campo. Vou falar. Metáfora, estamos no campo. Bubu pega a bola, Zé Elias marcando. Isso. Tipo Garrincha, caneta pra lá, caneta pra cá, terceira caneta, tá indo em direção ao gol. Tem um elástico. Zé Elias tá atrás dele. O Bubu vai fazer o gol, último minuto, jogo de título. O que você faz? É por isso que nesse momento eu peço a você, fã de esporte, licença. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui. Tampouco vou me meter no meio dessa briga. Deixa o couro comer. Vamos lá. Essa imagem, esse é o sonho de todo São Paulino, entendeu? Só que São Paulino, você aponta pro Birner? Desculpa, não sei. Você apontou pro Birner? Não, tô falando, eu só fiz assim. São Paulino, Birner? Eu não sei. Só fiz assim, só fiz assim. Tem informações de bastidores? Não, é porque falou, né, que vem Bubu, assim, tal, São Paulo. Pô, ele deu 2 canetinhas em você. E agora? Tá em direção ao gol. Não. E agora? Primeiro, você bater por trás do árbitro marca? O que eu falei ontem, eu mantenho o que eu falei ontem hoje. Eu acho que o São Paulo, em termos de testes, que eu falei ontem, o São Paulo, em termos de testes, o Rogério Ceni já fez mais testes que o Lázaro. O Bubu não acha. O Bubu acha que é o São Bernardo o teste do São Paulo. Ele falou isso eu acho ontem. Que em termos táticos, pelas dificuldades que o Rogério enfrenta, falta de jogador, um monte de coisa, eu acho que ele já testou mais o time do que o Lázaro. Por isso que eu acho que o São Paulo está um pouco à frente. Ontem não dá para você tirar parâmetro desse jogo em relação ao restante, ao Corinthians que começou do Corinthians de ontem. Ontem era um jogo atípico. Corinthians e Palmeiras é diferente. Corinthians e Palmeiras é diferente. 3 dias atrás, Corinthians e Portuguesa, como foi? 0-0, jogo horrível. Jogo péssimo. Contra o São Bernardo, o jogo anterior, o Corinthians foi mal demais e perdeu 2-0. Então, mas ontem foi o melhor jogo do Corinthians, Zé. Mas eu não tô dizendo foi bem. Não cheguei ainda nesse ponto. Mas não era um jogo desse que dá uma ajustada? Abre porta, opa, isso aqui e tal, verdadeiro teste, dá aquela... Sim. Ontem, joga pra cima? Não, ontem joga pra cima todo o elenco, mas ontem o Lázaro aí, eu tô com o Bubu. O Lázaro acertou nas escolhas, né? Porque ele coloca o Juliano ao lado do Rony, o Rony mais pegado, o Juliano como um segundo volante, mas com uma saída melhor, então o Juliano se encaixou ali melhor, né? Ele conseguiu fazer o papel que o Vera deveria fazer, como o Vera estava no banco, então você tinha ali uma
um cara que marcava, que tirava os espaços, e o outro que conseguia fazer essa marcação e jogar. Aí você tinha o Renato que ficava na meia, a gente fala, né, fazendo a sombra, né? Ele se posicionava no meio campo ali, na meia-lua do meio campo, e às vezes ele ia como um segundo centroavante junto com o Yuri, e ele voltava mais, né? Então o Corinthians fechava bastante ali com 4-4-2 ou 4-5-1, muitas vezes que o Renato centralizava e deixava o Yuri ali na frente, tirando os espaços do Palmeiras. O Abel, ele começou com o Marcos Rocha, né, praticamente saindo, ele segurava o Piquerez, aquilo que o Abel já está acostumado a fazer, segura o Piquerez, vem, centraliza o Murilo, o Gustavo vem como um terceiro zagueiro e o Marcos Rocha sai. Com a saída o Roger Guedes vindo pelo lado esquerdo, o time do Palmeiras ficou sem muitas jogadas, né? Porque o Corinthians fechava bem os espaços e o Corinthians jogava no contra-ataque. O Corinthians dava a bola para o Palmeiras para justamente jogar no erro do Palmeiras, e foi assim que aconteceu o primeiro gol. Eu não concordo muito com essa história do Abel aí foi demérito do nosso time. Nosso time errou e o outro time acertou, porque o Corinthians poderia errar também. Vai falar o quê? Não foi um puta de um golaço? Desculpa. Foi. Concordo também. Foi isso aí mesmo. Eu já mandei um essa semana, então tá tudo certo. Não. Eu deixei escapar um essa semana, deixou outro. Foi um baita de um golaço do Roger Guedes. Eu não deixei escapar. Foi um baita de um golaço do Roger Guedes. Não era fácil bater a bola dele, bateu de 3 dedos, a bola ali, um belíssimo gol. E aí você vai falar que é demérito? Não, foi erro. E o jogo é assim. Se o Gil não erra no primeiro gol... Então, aí tem demérito também do Gil. Então, aí a gente vai usar essa... Então, mas se você for analisar por esse lado, se o Gil não erra, o Palmeiras não faz o gol. Se o Gil não erra no segundo gol, o Palmeiras não faz o gol. Não é assim. Acho que o futebol é proporcionado por erros e acertos. Sim. Você não pode tentar desmerecer. Eu entendo que eu acho que o que ele quis é chamar a atenção dos jogadores para falar assim, olha, não pode errar em jogo como esse. Olha que golaço. Olha como ele pega na bola, rapaz. Olha o espaço que ele tinha para bater, e olha o gol que ele faz. Não, e já vinha a marcação ali, ele já passa um lotado. Nem fazer nada. Olha lá. É o limite. Entendeu? O futebol é assim, porque se ninguém erra, acaba 0-0 o jogo todo. Todos os jogos, desculpa. Então assim, olha lá o Gil errando, O Gil, ao invés de marcar... Ele erra nos 2 gols, né, Zé? Ele erra nos 2, olha lá. Ele olha a bola e perde o Rony, E depois, ao invés de ele seguir o Rony, Mas é um erro... Como é que o Rony não foi eleito o melhor do jogo? O cara faz 2 gols... O Renato Augusto, a gente já falou aqui 500 vezes, é o cara do Corinthians. Mas jogou pra caramba. Jogou pra caramba, tal. Mas ontem acho que era pro Rony ter sido ele que... Porque em nosso país, em boa parte do mundo do futebol, as pessoas privilegiam, não todas as pessoas, na hora da escolha, quem é tecnicamente mais capaz. E ontem, eu vou repetir uma coisa já entrando no assunto. Vai lá. Porque eu falei sobre isso ontem. Se o Dudu faz os 2 gols que o Rony fez, o Dudu era eleito o melhor em campo. Com uma atuação exatamente igual. Vamos supor, é impossível, mas atuou na mesma posição, fez os mesmos movimentos, fez os mesmos gols, acertou os mesmos passes, roubou as mesmas bolas, deu os mesmos dribles, perdeu as mesmas bolas, o Dudu é eleito. Por quê? Porque o Dudu tecnicamente é um jogador muito acima da média do nosso futebol. O Rony não é. E por isso o Rony não é reconhecido, até por algumas pessoas, pelos feitos que ele tem. Porque, só para fazer uma comparação, repito, o Palmeiras é um time... Palmeiras e Flamengo são os grandes times dos últimos tempos do futebol brasileiro. Ambos têm jogadores acima da média, o Flamengo mais que o Palmeiras com um coletivo melhor que o do Flamengo. E um dos jogadores acima da média do Palmeiras, talvez o melhor de todos tecnicamente, é o Dudu. Porém, quando a gente fala de produtividade, né? O que produz pro time? O Rony não é pior que o Dudu. O Rony produz tanto quanto o Dudu. Jogos grandes, atua pelos lados do campo, em ambos os lados, atua como centroavante, marca que nem um maluco, saída de bola, recompõe quando é necessário, sai pra jogar com linha alta, sai pra jogar com linha baixa. Esse cara joga muito. Só que é um futebol de força. Mas é um operário. Nessa hora, as pessoas não valorizam o jogador de força. Isso é um preconceito. Chama-se preconceito, porque ele não é um jogador tecnicamente brilhante. O Romero sofreu muito com isso no Corinthians, né? Pessoal, esse cara é meio grosso, esse cara tal. Eu não vejo. Apesar do Rony ser muito melhor que o Romero. Nossa. Eu acho que não tem nem medida, assim. Eu entendi o que você falou. Não é? Claro. Mas acho que não tem nem medida. O Rony é muito melhor que o Romero. Eu respeito o que o Birner falou, o Bubu, mas assim, eu vejo de uma outra forma. Aí não vou me apegar só ao caso de ontem, que fez o gol, não fez o gol. Acho que são avaliações. Ontem foi o Renato, um dia depois o cara não faz nada, pega 2 vezes na bola e faz o gol e é eleito, entendeu? Ou o cara não é eleito. Tem várias
várias formas de você analisar quem foi melhor ou quem não foi. Mas ele foi o melhor? Você votaria no Rony como o melhor em campo Renato, ontem? Pra mim, se você desse pros dois, joga o troféu. E quem antecipar pegar o Renato jogou muito também. O Rony pega porque ele corre mais rápido. Pra mim, se ele cairia, tanto faz. Entendeu? Eu não acho. Mas você não acha que o Rony às vezes é menos valorizado do que... Não, jamais. Eu subestimado. Não, em geral, não só. Não, em geral. Eu também não. Não, eu não porque eu vejo, Zé. Não, generalizar. não, sem dúvida. Mas eu acho vejo. que o Rony, cheguei a falar algumas vezes do Rony para a seleção brasileira, pelo que ele estava fazendo. Sim. Não, mas você, ok. O que eu sinto, estou entendendo o que o Birner está falando, eu vejo inclusive torcedores do Palmeiras, eu não estou falando que é a maioria, também não estou generalizando, estou vendo exemplos, entendeu? Coisa gente que a gente conhece, que a gente convive e que quer basta o Rony jogar um joguinho, 2 ali, 3 mais ou menos, o Rony e tal, não sei o quê. E eu acho que tem... uns gols, reclama. Já reclama, porque eu via muito, começo do ano agora, o Rony perdeu uns gols, porque o Rony, né, os caras ficam apostando muito no Rony, o Rony é grosso, o Rony não sei o quê, o Rony não sei quanto, né, o Rony tem, tá vendo, não dá pra confiar muito assim no Rony e tal, basta o Rony dar uma osciladinha, entendeu, uma oscilada e tal, perdão, já começa um burburinho, embora o cara tenha sido, olha, na Libertadores, quando o Marinho foi eleito o cara da Libertadores, poderia ter sido muito bem o Rony, que arrebentou naquela Libertadores, né? E eu acho que nesse período de Palmeiras, onde você tem a volta do Dudu, onde você tem o Rafael Veiga brilhando, onde você teve o Scarpa como bola de ouro, inclusive, quando você tem assim uma série de jogadores ali que foram importantes, teve o momento do Veiga, teve o momento do Scarpa, agora voltou o momento do Veiga, espero, né? Ontem foi muito bem de novo. Tem um momento Dudu. Mais Dudu... Mas o Rony, embora ele tenha a osciladinha dele, ele é assim... E tá sempre bem. Ele tá sempre bem. Mas tem 2, 3 jogos, daqui a pouco ele vê... Ontem ele fez os 2 gols do Clássico, cara. Sabe o que é você meter 2 gols no Corinthians e Palmeiras? Mas por na casa do Corinthians, em Itaquera? Tudo bem. Não é brincadeira, visitante, qual jogador visitante? Em cima do Gil, cara. Ele é desse tamanho, em cima do Gil ainda. Eu não sei, o Fã de Esporte pode me ajudar. Qual outro jogador... visitante em Itaquera foi lá e fez 2 gols. Deve ser poucos caras. Talvez alguém do Flamengo, lá um Gabigol naquele clássico. Eu não tô dizendo que o Rony é craque. Eu não acho o Rony craque. William, mas eu acho que o Rony ele podia ser mais valorizado. Não importa até, o cara produz. Se ele é craque ou não é craque, isso é a segunda análise. Eu como torcedor, se eu tenho um Rony no meu time, eu já falei outro dia, eu queria 11 Rones no meu time. Eu não vejo, o que eu te falei, em relação a ontem, eu não vejo problema nenhum. Troféu pra cima. Se cai pro Renato, ótimo. Se cai pro Rony, ótimo também. Eu não posso achar que é um preconceito, porque o cara é mais técnico e o outro é menos técnico. Isso não é preconceito. Eu não sei se é preconceito. Não, mas eu tô dizendo. Mas que tem um burburinho, tem. Até o De Bruyne foi eleito o melhor de uma partida na Copa do Mundo, falou que não foi. O burburinho sempre vai ter. Não, o burburinho sempre vai ter. Nós vivemos num mundo, muitas vezes, de política. Se faz política, ou não? Às vezes um prêmio pode ser uma coisa positiva também. Às vezes um prêmio, às vezes alguma coisa. Mas eu não posso achar aqui, porque o cara não consegue fazer... Não estou dizendo o Rony, porque um faz 10 bolinhas e o outro faz 5, e o cara, eles têm o mesmo tipo de aproveitamento, porque um tem uma função, o outro tem o outro, mas esse aqui é mais técnico, aí é um preconceito. Eu particularmente não acho, né? O que eu posso dizer, e aí dentro da cabeça daquilo que acontece no vestiário, a impressão que dá e o que nós pensamos, os jogadores, é o seguinte, que o erro de um jogador menos técnico, ele é mais chamativo, vamos dizer assim, ele chama mais atenção do que o cara que é mais técnico. Sim. É isso que acontece, mas isso não pode definir se é preconceito ou não. Sim. Eu não acho. Isso é uma preferência. Eu acho que tem. Na dúvida, você mesmo falou que poderia jogar o troféu pro alto os 2. Sim, na dúvida, vai pro Renato Augusto. Então, por exemplo, essa pode ser muito bem a final do campeonato. Mas seria leviano. E o Palmeiras, pra mim, é favorito. Então, pode ter uma final. Palmeiras campeão, Corinthians vice. Aí vai ter a eleição. Quem que é o melhor jogador do campeonato? Rony ou Renato Augusto? Vai ganhar o Renato Augusto. O Palmeiras pode ser campeão, o Rony pode ser artilheiro. Mas aí, na dúvida, vão dar pro Renato Augusto. Tecnicamente é um jogador muito especial também. Mas assim, e ontem jogou muito, volta a frisar. Às vezes, no próprio jogo do Palmeiras, o Rony foi muito mais importante que o Dudu. Muito mais importante, e o Dudu ganhou o prêmio. Sim, é disso que eu tô falando. Isso é o quê? Então é dúvida? Eu acho que é preconceito. Eu acho que é preconceito. Não, é preconceito. Um cara que tecnicamente não é tão bem dotado. Não, Bubu, a gente não pode confundir as coisas. Por favor, preconceito.
Não, isso não. Você pode existir a palavra que o preferência. Que o Birner falou, preferência. Um tipo de jogador. Eu gostei dele, assim, eu acho que ele é bom jogador dessa forma. Aquela assim, mas preconceito é uma coisa muito forte. Nos tempos atuais, dizer que eu escolho porque você é tecnicamente, isso é uma discriminação. Você sabe jogar. E só para ser justo com ambos, o Dudu, ele é no pacote do atual Palmeiras tão importante quanto o Rony, talvez um pouquinho mais em alguns jogos, um pouco menos em outros, são ambos muito importantes. O que Dudu tem de especial é que num período da recuperação do Palmeiras, antes da saída dele, ele quando foi protagonista. O time era extremamente dependente dele. Era um time com Dudu ou sem Dudu. O time do Filipão, campeão brasileiro, o Dudu jogava em ambas as equipes. Aqui jogava Libertadores, aqui jogava o Brasileiro. E o time era montado para o Dudu resolver o campeonato, e o Dudu resolvia o campeonato. Eu não acho que o Rony teria conseguido fazer aquilo naquele período, porque o Dudu é um jogador tecnicamente muito especial, em boa fase, é um cara que desequilibra. Na volta do Dudu, como o Palmeiras é um time mais homogêneo e conciso, e o Dudu, ele mesmo já falou que precisou de um pouquinho mais de tempo para se adaptar, porque precisou fazer mais funções sem a bola, porque o time exigia isso, e esse time do Palmeiras atual, o time do Palmeiras do Abel, é bem mais forte que o time do Palmeiras, por exemplo, campeão brasileiro com o Cuca, para fazer uma comparação com dos times. Sem dúvida. Nesse time, o Dudu, ele é muito importante, como é o Rony. Sim. E eu só cito o Rony porque tem essa coisa da preferência geral pelo jogador. Eu acho mais bonito ver o jogador que dribla, tecnicamente jogar. Só que na hora, lógico. Eu penso um pouco, se eu não tenho que valorizar na hora de decidir, o cara que tem menos potencial e produz tanto quanto o cara que tem mais potencial pelo esforço. Mas aí, então, a gente tem que potencializar todos. Todos? Porque aí, por exemplo, o mesmo 10 que a gente dá pro Rony, a gente tem que dar 10 pro Everton. Pelo que ele fez ontem. O Everton fechou o gol demais. Entendeu? O mesmo 10 que a gente dá pro Dudu, a gente tem que dar pro Zé Rafael. Quantas vezes eu disse aqui que eu achei que ano passado, pra mim, o Benzema merecia o prêmio de melhor do mundo como o Courtois. Ambos mereciam o mesmo prêmio. Só que goleiro eles não valorizam. Só que goleiro, o olhar é diferente. Aí o olhar é diferente. É o jeito que eu vejo não é só o goleiro, por exemplo. Tô falando, eu acho um jogador importantíssimo, que agora as pessoas falam um pouco mais e tal, mas pra mim é importantíssimo pro Palmeiras, mesmo na época que tinha o Danilo, que é o Zé Rafael. Sim. O Zé Rafael é um cara importantíssimo pro Palmeiras. Discreto, né? Tira o Zé Rafael. Você vai ver se a bola vai chegar no pé do Veiga. Não tem. O Palmeiras pegou no pé dele como pegou do Rony. Sim. Semana passada eu pedi desculpa pro Cano. Preconceito contra o Cano, que eu demonstrava, porque, ele é só um finalizador, o cara fica na área, jogador terminal, dá um toque só, o time tem que jogar pra ele. E eu não esperava, não acreditava que ele fosse capaz de fazer um gol como ele fez no meu campo de cobertura. Pra mim, o Cano era só um cara. Então, é um preconceito que eu tinha, como eu tenho com algum jogador. Com o Weghorst, que é o centroavante meio grossão que a Holanda tem, que fez 2 gols na Argentina ali. Você era fã do Telar? Não, eu tenho um certo preconceito com ele. Ele chamava de Ruintelar. Ruintelar. Só uma coisa, tem uma pergunta aqui na tela. Quantos defensores ao longo da história ganharam com o melhor do mundo? Só o Cannavaro? Cannavaro por causa do Cannavaro. Pega aí, Baresi, Maldini. Baresi é monstro. Baresi é muito melhor. Beckenbauer ganhou bola de ouro. São os preferidos da história. Beckenbauer ganhou bola de ouro. Só que tem uma preferência. Meu Deus do céu. Sempre tem uma preferência pro pessoal do meio pra frente. Sim. Que é o pessoal mais técnico. Sim. Que saem os gols, onde os gols são produzidos, são confeccionados, é bonito. O discurso do corpo lá é por aí. Agora sim, por exemplo, ontem vocês já falaram o Rony. Você citou o Everton. E daqui a pouco eu quero falar uma coisinha aqui sobre o Rony também, sobre posicionamento. O Everton fechou o gol ontem. Sim, foi muito bem. Falhou no segundo gol? Os dois, tanto o Everton como o Cássio. Cássio muito bem também. O Everton falhou no segundo gol? Os dois foram gols. Foram parecidos. Um goleiro do nível dele, e eu votei nele ontem aqui no cara a cara, o Everton na frente do Cássio, pra sua decepção, né? Você deu um piti aqui que chutou aqui embaixo da mesa. Sério? Jamais. Bubu saiu mancando. Primeiro foi pra cima do Zé Elias, depois pra cima de você. Bubu saiu mancando. O Zé Elias não consegue me atingir no programa porque a gente tá distante. Mas o William foi aqui do meu lado. O William é o cara que me abraça e me chuta no programa. O Bubu tá polêmico ontem. Entre tapas e beijos. Qual foram outras polêmicas do Bubu ontem? Não, muitas. Diria próprio Dudu, estou ácido. Eu acho assim, eu tenho dúvida se ele falhou ou não falhou, porque foi contrapé e estava congestionado ali à frente. Daqui a pouco a gente pode ver. Mas que o cara fechou o gol, fechou, hein? Não, o chute não foi forte. As defesas do Everton. O chute não foi forte, foi no meio do gol. Falhou. Foi nos pés dele. Falhou. Então, alguma falha tem que ser o Rony. Não pode. O Everton fechou o gol, mas falhou e restou um gol. Ele não pode ser o melhor. Fala, Birner.
Então, olha essa aí do Murilo, hein? De novo bem chato. Vai lá. Todo lance que é defensável e o goleiro não pega é uma falha? Pra mim, não. Depende do goleiro. Tem goleiro que você espera, assim, desempenho em lances mais difíceis e tal. O lance é o lance. Se fosse algum goleiro do São Paulo. Tem vai lá. Pronto! Se fosse o Thiago Volpe, o Felipe Alves, eu falei, Rafael, Rogério Ceni. O Rogério Ceni falhou não vou participar desse diálogo entre os historiadores. Mas esses goleiros não vou participar. Bravo, minhas mãos aqui, por favor. Goleiro do Ceni. Lista direcionada pra mim, não tô entendendo. Não sei por que isso também. A gente tá falando do clássico, ontem ele vem trazer os goleiros do São Paulo. Conversarem. Se fosse uma final de Libertadores, por exemplo, tomando esse gol. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente não espera que o Everton vá tomar um gol desse tipo, pelo tamanho do goleiro Everton. do São Paulo a gente espera. Esses goleiros a gente até espera. A gente olha e fala, normal. O Everton não. Mas eu tenho dúvida, cara. Mas assim, eu tô citando o lance porque eu acho que é pra gente questionar, debater se falhou ou não falhou. Mas assim, o Everton foi demais ontem, cara. Você tomou esse gol aí, mas, cara, o que ele evitou de gols... Essa bola aí é bacana, olha, por trás. Sensacional. O chute do Renato Augusto. A plasticidade do lance. O chute é o Everton é um goleiro... Eu digo pra você... A gente ontem teve a discussão Cássio, Everton e tal, de momento, né? Você mudou de opinião, de ontem pra hoje. Não, vou falar uma coisa que eu sempre falei, desde a Copa do Mundo. Pra mim, o melhor goleiro brasileiro em atividade, no mundo inteiro, era o Everton. Tava mais que o Alisson. Tô falando outra conversa. A gente não estava conversando sobre o momento e tal, etc. Copa do Mundo. Eu acho que o Everton viveu o melhor momento. Eu acho até... Aí é achismo, né? Mas talvez com ele tinha rolado pegar um pênaltizinho ali, talvez não tomasse aquele gol da especialidade do Everton. Mas talvez pegasse... O Alisson também talvez ele pegasse a bola da Croácia lá na... Talvez ele pegasse aquela bola da Croácia. Você que acha o Everton melhor que o Cássio. E eu vou falar uma coisa pra você. Cássio pegaria. Na disputa de pênalti, o Cássio rapidamente. E aí que eu quero chegar também. Mas o Cássio pegaria, entendeu? Então, assim, mas você vê, o Tite é um cara que a gente sabe que gosta muito do Corinthians e do Cássio. Muito grato ao Corinthians e ao Cássio. Ele leva pra Copa do Mundo o Everton, não o Cássio. Porque é melhor, nesse momento o Everton é melhor. Eu acho, assim, independentemente do lance, ele fechou o gol. O que eu queria falar do Rony ainda é o seguinte, ontem nós tivemos o posicionamento. Sim. O Rony... geralmente pelo lado, o Hendrick centralizado, aqui o Dudu. Ontem foi o Rony voltando para sua origem não é nem a origem do Rony, mas para onde ele foi feliz o ano passado, né? Sim. E o Hendrick indo pelo lado. É isso. Achamos o posicionamento do Hendrick é pelo lado e tem que aproveitar o Rony ali na frente? No início da temporada, quando o Abel começou a escalar o Hendrick, seria esse o posicionamento. Mas o Abel usou, a gente até discutiu isso no Linha várias vezes, mas o Abel acabou usando o Hendrick como centroavante. Isso. Eu acho que o Abel avalia o Hendrick como centroavante. E eu confio muito na avaliação do Abel. Eu acho que ontem era uma circunstância de jogo, porque o Corinthians tinha uma zaga um pouco lenta, porque o Gil é um jogador que fisicamente não está na melhor forma. O Rony é um touro. Explosão, velocidade e força. Ele podia usar isso numa circunstância favorável. O Palmeiras... melhor possível tem o Rony como centroavante, mas o estadual serve para você preparar o Palmeiras para ser o melhor possível de várias formas e tirar do Rony, do Hendrick, que é tratado como um jogador especial, um jogador que será ao longo da carreira muito melhor do que o Rony é hoje, porque o Rony hoje é bem melhor que o Hendrick. Não são comparáveis hoje, quando a gente fala de produtividade. De novo, estou falando hoje. Agora, 1h33 do dia 17 hoje de fevereiro. Isso, 17 de fevereiro. Ao longo da carreira, se espera, porque o Hendrick é um potencial enorme, que o Hendrick se torne um dos melhores jogadores do mundo. Se vai ou não, temos que esperar para saber. O Real Madrid acha que sim, tanto é que pagou quanto pagou por ele, né? Como pagou muito pelo Vinícius Júnior, como pagou muito pelo Rodrigo, e o Real Madrid tem acertado na contratação de jogadores jovens. Detalhe. Vai lembrar isso, o olho ali tem sido bem apurado, o olho clínico tem sido bem apurado. Então, o Abel acha que o ideal é usar o Rony como centroavante. Então, nesse momento, você olha a classificação do Palmeiras na competição, você olha o que é o time do Palmeiras e você chega à conclusão, eu chego à conclusão que o Rony tem que ser o centroavante da equipe, porque é ali que ele vai desenvolver melhor o seu potencial. Num clássico, em Itaquera, numa condição adversa, quando o jogo é diferente, quando o jogo é especial, e quando o Hendrick não está funcionando como centroavante naquele momento, contra o Flamengo funcionou, porque marcou muito bem a saída de bola, só para fazer uma comparação no jogo da Supercopa, o Abel faz a inversão, e a inversão funciona. Porque ele coloca o Palmeiras na melhor versão possível, que é com o Rony de centroavante. Agora, o Abel acha,
ou ele usa o estadual porque ele está pagando para ver, que o Palmeiras terá uma versão melhor ainda com o Endrick de centroavante. Até porque se o Endrick puder fazer as duas funções e fizê-las em nível alto, o Palmeiras terá muito jeito de confundir o Abel gosta disso. Ontem ele falou isso. Elenco reduzido, porém com jogadores polivalentes. O Abel sempre falou isso, porque aí te dá a opção de você mexer, joga numa posição, joga centralizado, joga pelo lado. Temporada. Exatamente. E ele tem o Endrick essa temporada ainda, né? E metade da outra. Posso ser incoerente nesse programa? Incoerente? Essa é a sua melhor versão. A cadeira do Rafael Prats existe. Essa cadeira pede isso, vai né? Vai ter recorte? Vai reclamar, vai ser inimigo da alegria também? Eu vou dizer que eu gostei do Endrick no derby, no clássico, gostei da atuação dele, mas eu vou criticá-lo demais. Por quê? Porque ele pediu. É mesmo? Você não viu essa declaração dele? O que ele falou? Ele falou que assim, ele não acompanha programa esportivo, não lê jornal. Tudo bem. Porque ele não quer ver, ou não quer ler, não quer ouvir o que falam, escrevem sobre ele bem. Ele gosta de ser criticado. Ele diz que ele se alimenta, que ele se move pelas críticas. Tudo bem. Então ele falou assim, eu gosto de ser criticado, porque aí eu vou lá e dou a resposta. Entendeu? Então acha defeito, vai eu lá. vou chegar aqui e falar assim, gostei do Endrick, jogou muito, parabéns, personalidade, em Itaquera contra o Corinthians e tal. Mas então eu vou criticá-lo atendendo pedidos. Não sei se tem essa fala aí, a declaração dele, que câmera no futuro, quando o Endrick jogar no Real Madrid, campeão da Champions, campeão do mundo com a seleção brasileira, alguém vai resgatar essa fala dele com 16 aninhos, ele dizendo, eu gosto de ser criticado. Eu cresço quando sou criticado. Então critica, vai. Não, já estou criticando. Não, que critica. Fiz uma escola, por isso que eu falei com incoerência. Que eu gostei, mas eu vou criticá-lo para que ele possa melhorar. Você tem que achar um ponto de crítica. Fala uma coisa ruim dele. Eu elogiei. Ele não tá fazendo gol. Pronto, sei lá. Você tomou caldo de cana de novo? Não, foi ontem. Mas foi 1 litro, Zé. O efeito tá até hoje. Esse caldo de cana... Ontem ele tava mais ou menos assim, mas é porque... Aí eu falei, o que você comeu, bobo? Porque você tá falando umas coisas assim, né? Eu falei, 2 pastéis e 1 litro de caldo de cana. Tá com glicemia alta. Falei ontem, falei isso pra ele. São Bernardo. O São Bernardo, aí ele vai caber. São Bernardo vai calar a boca de muita gente nesse campeonato. Vídeos para Bubu. Esse caldo de cana tinha vodka dentro. Aliás, vídeos, ele vai continuar falando do Endrick. Só você aproveitando nossa audiência que tá maravilhosa nesse momento, um beijo, obrigado pela sua participação sempre. Aí, ó, 11 96 195 9108. 11 96 195 9108. Participa, manda o seu vídeo na horizontal comentando do derby, fala também do clássico carioca, porque a gente vai falar daqui a pouquinho também. Tem tudo isso, carnaval, fica à vontade, hein? Mas critica, fala, acha algum ponto negativo. Eu vou mandar aqui pra produção o vídeo do Endrick. Para de enrolar, porque não, você gostou da atuação dele, você tá elogiando. Eu gostei da atuação dele, mas ele, eu não sei porquê. Então fala alguma coisa. Acho que é o primeiro jogador que eu escuto, e olha que eu vejo jogador de qualquer lugar do mundo, né? Falar que quer ser criticado. Mas tem uns que gostavam, você sabe disso, né? Tal... Eu sei que tem técnico que turbina jogador. Esse aqui gostava de ser vaiado. De verdade, ele gostava de matéria na Folha de São Paulo criticando o Zé e ele botava lá, Rodrigo Bueno. Ele cansa de falar que ele gostava de jogar como visitante, que a torcida ficava xingando e tal, motivava. Acontece. E acho bom o Endrick, né? Tá bom o Endrick. Tá certo o Endrick. Agora eu quero saber o seguinte, isso você não respondeu. É o Endrick centralizado ou é o Endrick pelo lado? Endrick se movimentando, flutuando, como você dizer o Birner. Nossa, mas ele tá ceboso hoje. Antigamente tinha muralha Prates. Impressionante, cara. Ele fala que vai criticar o cara e não diz qual crítica é. Agora hoje, por exemplo, vamos lembrar, o Romário no começo da carreira. Você tá comparando, o Romário pegava... Não é a voz de novo? Mas tá comparando. O Romário no começo. Ele tá atacando todo mundo. Agora ele começou a atacar. Deu ataque geral agora. Não é nem direcionado. Pega gol do Romário lá no PSV. Alguém traz um suco de maracujá aí, por favor. O Romário pegava a bola no campo de defesa, saía arrancando, driblando. O Endrick hoje tem capacidade pra fazer isso. Então não. Você acha que o Endrick tem que ter liberdade? Se o Endrick ficar parado, tem um poste lá na área, centroavante, esperando os jogadores tocarem pra ele. Eu não quero esse Endrick ainda mais nessa idade. Lá o Bubu comparado. Ele tem força, tem explosão, tem velocidade, tem habilidade, ele pode fazer. Quantas jogadas sensacionais ele fez saindo, mesmo que na copinha ou na base, né, arrancando e tal. Então. Você acha que ele tem que ficar hora alternando com o Rony, com o Dudu, vai pro outro lado? Exatamente. Mas a ideia da temporada é confundir ainda mais a defesa adversária. Amigos, mandem vídeos aí com antídoto para caldo de cana. Porque
Tá, o negócio O segredo é o limão. Eu conheço gente que é caldo de cana puro. Eu não, eu coloco muito limão que é pra dar aquela química. Para dar um pouquinho de acidez no seu comentário, Bom gosto, bom gosto. É isso, eu gosto. Tem gente que coloca também abacaxi com caldo de cana, né? Que também dá aquela acidez. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.